Bom dia a todos, a todas. Meu nome é Renata Maré, eu sou professora doutora, atuando em algumas instituições de ensino, como Escola Politécnica da USP e Instituto Mauá de Tecnologia. E hoje eu vou apresentar aqui a vocês a palestra intitulada Fomento à Educação. Primeiro de tudo, eu gostaria de agradecer à professora Mônica Mancini, grande parceira, pelo convite para estar aqui hoje nesse 20º Seminário Internacional de Gerenciamento de Projetos. Também a equipe do PMI São Paulo, que sempre nos dá tanto apoio nesses eventos, e a revista Repai, pela parceria justamente com o SIGP. Bem, com relação à educação, em qualquer nação, para que ela tenha esse setor, para que ele tenha sucesso ou não, ou maior ou menor sucesso, digamos, vários fatores precisam ser endereçados, né? E justamente eu escolhi um deles, que é o papel dos educadores dentro desse contexto. Essa vai ser a minha abordagem, a linha condutora da minha abordagem. E a minha motivação, ela justamente reside na evasão escolar no Brasil, que, como todos sabem, tem sido há anos extremamente grave. Inclusive, eu trouxe essa imagem, que é uma charge de Ivan Cabral, que mostra, de um modo bem humorado, mas que na verdade a gente quase tem vontade de chorar quando vê, um único aluninho aqui na sala de aula, recebendo uma tarefa da professora que pergunta: alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório? E aí o aluninho responde: sim, professora, o que é trabalho em grupo? Para justamente expressar o quão pouca gente tem permanecido nas escolas, quão poucos estudantes, jovens, crianças. Mas eu diria que a modalidade EAD, que também ganhou muita força, principalmente com a pandemia, tem também seus problemas, como nós veremos a seguir, tá? Bem, citando primeiramente as principais causas da evasão escolar no Brasil e as causas usuais, tá? Não são as causas derivadas da pandemia, por exemplo. Então, seria a falta de interesse dos alunos pelo conteúdo apresentado e também pelas atividades propostas, a falta de perspectiva socioeconômica de muitos deles, com uma economia sempre em crise, né, que não consegue decolar há muitos anos, a falta de apoio e interesse da família, a distância entre casa e escola, que até isso, para vocês terem uma ideia, pode ser um fator desestimulante ao aluno. A falta de dinheiro, que inclusive se agravou ainda mais durante a pandemia, a troca do estudo pelo trabalho, a gravidez precoce, que no Brasil é altíssima. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil nós temos 50% a mais de gravidez precoce do que a média mundial. E também o bullying, sem dúvida alguma. Agora, com relação à pandemia, eu trouxe aqui alguns dados apresentados pelo estudo um estudo realizado pelo Todos pela Educação, que é uma OCIP que atua pela melhora da educação básica no Brasil desde 2006. Esse estudo foi realizado com base na PNAD contínua e ele apresenta as taxas de atendimento escolar devido à pandemia, ou seja, devido ao fechamento prolongado das escolas. Então, nós observamos aqui que, do ponto de vista da educação básica, houve um aumento de 171,1% no número de crianças e jovens entre 6 e 14 anos fora da escola no segundo trimestre de 2021, isso comparando-se com o mesmo período em relação a 2019. Já no ensino médio, há um dado que, analisado isoladamente, traz uma informação positiva, mas a gente já vai ver a seguir que não é exatamente isso.
Há uma tendência de queda no percentual de alunos entre 15 e 17 anos fora da escola e que não concluíram o ensino médio. Porém, registrou-se um aumento no número de jovens de 15 a 17 anos, ou seja, na mesma faixa etária, frequentando as etapas educacionais anteriores, ou seja, alunos repetentes, né? Com relação à educação superior, uma informação bem recente, agora de 4 de novembro, foi apresentada pelo INEP e MEC, que, na verdade, várias informações apresentadas por meio do Censo da Educação Superior. Então, o ensino à distância, a modalidade EAD, teve um crescimento no número de ingressantes na última década de 474%, isso medindo-se de 2011 a 2021. Já o ensino presencial caiu 23,4% no mesmo período. Há que se observar, no entanto, o número de alunos concluintes, porque não basta entrar na escola, se matricular, é preciso a gente verificar quantos alunos de fato chegaram até o fim dos seus anos letivos, e também o número de docentes em exercício, onde a gente chega numa relação número de alunos por docente, né, que também impacta, claro, na produtividade em aula. Eu trouxe algumas informações apenas desse censo, porque ele é muito extenso, mas muito interessante. Eu recomendo a todos os interessados que baixem o documento, que está disponível no link que eu compartilho aqui. E eu trouxe, primeiramente, esse gráfico que trata do percentual da população com educação superior por faixa etária em 2020. Então, foram analisados os países membros da OCDE, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e vocês observam que o Brasil ele está aqui bem no comecinho do gráfico, ou seja, ele é um dos piores nesse quesito. Notem que a barra azul ela representa a faixa etária entre 25 a 34 anos, e ela, portanto, deve ser comparada com aquela média lá em cima, também azul, a média da OCDE, que é de 47%. A do Brasil foi apurada em 23%. Já aquele quadradinho vermelho dentro da barra azul, ele traz o número ou a porcentagem, melhor dizendo, de pessoas entre 55 e 64 anos com a educação superior, né? E ela deve ser comparada, portanto, com a linha vermelha logo acima, que é a média da OCDE de 30%. No caso do Brasil, a metade disso, 15%. Então, a gente observa que nas duas faixas etárias, nós temos uma situação bem grave aqui no país, no que diz respeito à educação superior. Eu trouxe uma tabela também apresentada nesse estudo, que traz as estatísticas gerais da educação superior por categoria administrativa no Brasil, em 2021. Então, entende-se por categoria administrativa, como a gente pode ver aqui no cabeçalho, a escola privada ou a escola pública, né? E entende-se também que a pública tem várias instâncias, né? Nós temos a escola municipal, a estadual e a federal. Então, eu assinalei apenas alguns pontos que o próprio censo destaca, que são esses totais gerais aqui, como vocês podem ver na primeira coluna. Então, nós temos lá um número total de instituições de 2.574, entre públicas e privadas. No entanto, vejam aqui, a educação superior graduação. Nós temos número de alunos, 8.900.000 alunos em números redondos, o ingresso total de 3.900.000 e alunos concluintes 1.300.000. Então, observem como o número de alunos, desde a matrícula até a conclusão do curso, cai drasticamente. E se vocês observarem na última coluna, que traz os dados da categoria privada, nós também observamos esse comportamento, essa tendência, com 6.900.000 alunos matriculados inicialmente, o ingresso de apenas 3.000.000
450 e concluintes 1.107.000. E a gente ainda tem aqui embaixo um número, na primeira coluna, que é o número de docentes em exercício. Então, a gente observa apenas 323 mil docentes em exercício para essa montanha de alunos em todas as categorias administrativas. Bom, e dado esse contexto, como é que fica o papel dos educadores, né? Para que a gente faça jus ao privilégio da troca e do aprimoramento recíproco, né, que ocorre quando a gente está em contato com o aluno, com a aluna, nós temos que partir do seguinte princípio, né? A gente não pode se deixar abater pelas adversidades que ocorrem dentro e fora da sala de aula no setor da educação. E uma outra questão super importante é que a gente precisa acreditar que todos, eu coloquei aí todas e todos, né, merecem um lugar ao sol. O que eu quero dizer com isso, né, com essa história de lugar ao sol? Para ilustrar essa expressão, eu trouxe aqui algumas, não necessariamente falas, mas algumas linhas de pensamento de pessoas que eu respeito muito e com as quais eu me identifico, como, por exemplo, o ex-ministro da Educação, atual presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, escritor e professor Renato Janine Ribeiro, que diz o seguinte, que a educação não é uma transmissão de conhecimento, ela é sim a formação de uma pessoa. Eu concordo plenamente com isso, é uma coisa muito mais ampla. Uma outra pessoa admirável, Antonieta de Barros, que viveu de 1901 a 1952, foi filha de escrava liberta, professora, jornalista e a primeira deputada negra no Brasil, vejam só, em 1934. Ela tinha como bandeira o poder revolucionário e libertador da educação para todos, inclusive adultos carentes. Ela, à época, criou um programa de alfabetização para adultos carentes. Vejam que interessante, que mulher à frente do seu tempo, né? De visão, com coragem. E também Thomas Piketty, o economista francês, pesquisador da economia da desigualdade, defende que investir em educação e difusão do conhecimento é o caminho para a igualdade social. Concordo plenamente, né? Então, tudo isso, para mim, representa o lugar ao sol. Tudo isso e muito mais, né? Eu trouxe algumas informações, alguns conceitos, digamos, básicos aí que estão dentro desse contexto. Bom, então, nós educadores, nós temos que identificar os alunos à nossa volta que estão sob risco de abandonar a escola, comunicar a quem de direito, se estivermos superiores, se estivermos em uma instituição de ensino, e também agir e acolher no sentido de tentar segurar esses alunos na escola, mas por meio da educação socioemocional, né? Então, o que é isso? A educação socioemocional, ela trabalha justamente o desenvolvimento das competências socioemocionais dos alunos, dos jovens, né? Então, fala-se muito, eu até pontuei uma coisa que eu acho interessante, que fala-se muito da relevância da educação STEM, né? Que é uma sigla STEM, que na verdade é aquela que promove as áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática em todos os níveis de estudo, né? Mas é claro que isso é correto do ponto de vista da realidade de mercado global, mas não é o suficiente, a gente tem que lembrar disso. Fala-se muito menos da relevância das competências socioemocionais. E as competências socioemocionais, elas são tão importantes que, na educação, inclusive, que elas são tratadas pela Unesco e pela Base Nacional Comum Curricular, com destaque, trazendo diretrizes para que se abordem essas competências, essa educação socioemocional, inclusive em sala de aula. E do ponto de vista elas são tratadas, inclusive, as competências socioemocionais, como
contribuintes para a preservação da saúde mental dos jovens, para que se tenha uma ideia da sua importância. Bem, então, o que são, né, o que é o desenvolvimento a educação socioemocional? Ela trata justamente do desenvolvimento do indivíduo com base no olhar para si mesmo e para o outro, aprendendo a reconhecer, respeitar e valorizar sentimentos e emoções. Então, as competências socioemocionais, elas lidam muito mais no campo dos relacionamentos inter e intra pessoais, né? Então, elas ajudam o indivíduo a lidar com as dificuldades cotidianas e a viver em sociedade. Entre elas, destacam-se, eu trouxe aqui os destaques apresentados justamente pela Base Nacional Curricular. A autoconsciência, que envolve o autoconhecimento, ou seja, o reconhecimento das próprias forças, mas também das limitações, ou seja, daqueles pontos que requerem maior atenção e investimento do indivíduo, mas de uma forma positiva, não de uma forma assim derrotista. É importante que a pessoa mantenha a automotivação e busque o seu aprimoramento. A autogestão, que se relaciona ao gerenciamento do estresse, ao controle de impulsos, né, pessoal, que está muito raro hoje em dia, e a definição de metas, mas metas exequíveis, não aquelas metas impossíveis que só levam à frustração. A consciência social, que trata do comportamento colaborativo, compassivo, empático e com respeito à diversidade, quer dizer, tudo oposto de um comportamento individualista e preconceituoso, né? Habilidades de relacionamento, ou seja, elas trabalham a capacidade do indivíduo de desenvolver ou ter uma audição ativa, ou seja, prestar atenção no que o outro está dizendo, de fato, e falar também com clareza, cooperar e ajudar outras pessoas quando necessário, solucionar conflitos de modo construtivo e resistir às pressões sociais inadequadas, a exemplo de bullying e os preconceitos de um modo geral. E tomada de decisão responsável. Então, tanto as decisões pessoais como as decisões que impactam nas interações sociais, que tem que atender padrões éticos para a boa convivência na sociedade, claro. Bom, há alguns caminhos possíveis que eu trouxe aqui, do ponto de vista aí da instituição de ensino e também dos educadores, que seriam ajustar os métodos pedagógicos sempre que possível, tornando os conteúdos e as aulas mais atrativas, mais interessantes, para justamente despertar o interesse e o engajamento dos alunos. Eu entendo que nós, educadores, muitas vezes não temos essa margem de manobra, mas eu digo dentro do possível que a gente faça isso, né? Acompanhar o desempenho acadêmico individual, que também é um desafio, não estou dizendo aqui que nada disso seja fácil, especialmente na modalidade EAD, em que há uma quantidade enorme de alunos para poucos docentes, né? Existem plataformas de aprendizado virtual que possuem recursos que mapeiam, acompanham o desempenho individual dos alunos, né? E fornecem, na verdade, dados, subsídios para os docentes e para a instituição. E também para o indivíduo, onde ele tem que ter mais reforço, mais dedicação, onde ele está mais fraco, né? Em que área ele está com mais dificuldades para aprender, etc. E também os pontos fortes, claro, né? Engajar colegas de classe no trabalho colaborativo e consciencioso, ou seja, se nós percebemos alunos em situação de risco de abandonar a escola por quaisquer motivos, é importante que a gente também tente chamar os colegas de classe para colaborarem e expressarem a sua empatia em relação àquele ou aquela colega, né? Há aí para criar, inclusive, essa sensação de pertencimento do aluno e ajudá-lo realmente a querer se manter na escola, né? E buscar também a ajuda de outros profissionais ou competências complementares, porque muitas vezes realmente a gente não dá conta com as competências que nós temos, sejam elas hard ou soft,
e muitas vezes a gente precisa, claro, de ajuda de psicólogos, de outros profissionais, até mesmo da família, né? Para que a gente consiga segurar o aluno na escola, para que a gente consiga promover a rematrícula, né? Eu trouxe aqui um exemplo de suporte aos docentes e às instituições que está disponível online, gratuitamente, que é justamente o Busca Ativa Escolar. Vejam que bacana, o mote da Busca Ativa Escolar é esse aqui à direita. Fora da escola não pode. Ou seja, cada criança e adolescente tem o direito à educação. E esse direito precisa ser exercido. O que é essa Busca Ativa Escolar? Ela, na verdade, é uma metodologia social que foi construída por várias mãos e várias competências, como a gente pode ver aqui abaixo, a Unicef, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde. E essa metodologia ela está disponível, como eu disse, gratuitamente para estados e municípios. O que ela fornece? São inúmeros recursos para a abordagem de todos os atores que estão envolvidos com crianças e jovens, visando a sua rematrícula. Então, desde familiares, educadores, a própria instituição, entre outros, né? Para que justamente se consiga ajudar, se consiga abordar de uma forma eficaz esse estudante ou a família, ou enfim, outros atores que podem contribuir para que o aluno permaneça na escola. Mas existem muitas outras, tá? Eu trouxe apenas um exemplo aqui. Bem, na verdade, então, nós educadores precisamos ser mentores, né, dos nossos alunos. Ou seja, cada um de nós precisa trabalhar as próprias competências socioemocionais, visando a dar suporte e encorajamento aos alunos, para que eles percebam o valor da educação ao longo da sua vida, gerenciem o próprio aprendizado, reconheçam e desenvolvam as suas habilidades, maximizem o seu potencial pessoal e acadêmico e exerçam a sua cidadania com plenitude. Tudo isso junto certamente vai se refletir na sua evolução e no seu desempenho profissional. Então, quando a gente fala de desenvolver melhores profissionais ou entregar melhores profissionais para a sociedade, é um conjunto de coisas, né, que, na verdade, formam pessoas melhores, formam um cidadão pleno que vai acabar desempenhando melhor as suas atividades profissionais também, mas não só, né? E é importante, portanto, que nós, como educadores, como pessoas, né, como seres humanos, reconheçamos também as próprias limitações, as próprias deficiências, digamos assim, onde é que a gente precisa investir mais nas nossas competências para que a gente tenha condição de lidar melhor com essas adversidades todas, né? E aí eu deixo aqui como uma reflexão final, né? Que embora essas medidas que eu apresentei sejam válidas, sejam possíveis e relevantes, na verdade ninguém sabe, ninguém mesmo, do MEC a nós aqui na ponta da lança, qual será o saldo dessa mistura explosiva em que o setor da educação se encontra no nosso país, né? Mas certamente a gente sabe que o caminho a percorrer para que a gente tenha um saldo positivo é bastante longo. Esse caminho precisa ser construído ou reconstruído por todos nós, né? Desde políticas públicas até o trabalho individual da gente mesmo, tá? Bem, o que eu tinha a dizer a vocês é isso. Eu agradeço muito a todos e a todas pela presença, pela audiência e estou à disposição também para receber contribuições de vocês, comentários, para que a gente construa juntos esses caminhos. Obrigada.